Fala pessoal, Gênesis capítulo 31 hoje, olha o que meu gato fez, maravilha, lindo, fazer o quê, né? Deixei a Bíblia em cima da mesa, na hora que eu voltei, só escutei no chão, pum! Ele foi lá, ele brincando com a capa da Bíblia, né? Brincando não, né? Mordendo até, e quem quiser me dar uma Bíblia de presente, tá aqui. Tá aí, ó, com uma capa de titânio, por favor. Fazer o quê, né? Vamos lá. Vamos amar os animais. Quem tem gato sabe o que eu tô passando, né? Mas vamos que vamos, né? Vamos falar aqui que eu tenho menos de 10 minutos aqui pra falar com você. Bom, Gênesis capítulo 31. Deus não tinha falado diretamente com alguém, nem no 29, nem no 30, mas agora no 31 ele fala diretamente com Jacó. Acredito eu que através de sonhos, como está escrito no versículo 11. E ele fala uma coisa que talvez mexa com o coração de Jacó, que é o seguinte: volta para casa de seu pai, volta para sua parentela, eu serei contigo, né? Então, quando Jacó ouve isso do Senhor, né, acredito eu que realmente muitas emoções ali passaram por ele, e eu quero focar nessa expressão que Deus fala, eu serei contigo. Eu espero que você entenda isso, né? Quando Deus fala com você e você ouviu claramente de alguma forma, seja um sonho, uma visão, uma situação que foi criada, e você entendeu que Deus está com você, só vai, só faça, porque realmente Deus está com você, a vitória é garantida, não vai ser fácil, mas Ele está com você, e aí você vai sentir uma paz que você não sente em nenhum outro lugar, nenhuma situação. Quando Deus fala, eu serei contigo, meu, é incrível, é incrível. Eu passei por algumas situações dessa que eu senti essa presença do Senhor, eu espero que você sinta também, né? O eu serei contigo nos dá uma confiança, renova a nossa fé, né? E nos alegra o coração. Eu espero que você passe por isso também no que você está buscando aí, tá bom? Então é o primeiro ensinamento, né? Ouça isso, se apegue a isso, tá bom? Se apegue a essa palavra aí, eu serei contigo, Deus é com você, tá bom? Então por isso que o busque de todo o seu coração. E aí, né, Jacó vai lá, conversa com Raquel, conversa com Leia, chama os filhos, fala sobre a questão do rebanho e tudo mais. Deus aparece em sonhos para Jacó, fala novamente aí de toda essa questão. Só que aí acontece o seguinte, né? Raquel e Leia já ficam meio assim, né? Porque, e a nossa herança, o que vai acontecer, tal, bababá, porque... E aí começa numa situação. Tanto que, ali nos versículos 18, 19, 20 e 21, Raquel pegou os ídolos da casa de seu pai, né? E aí você já deve ter escutado em algum momento aí da sua vida alguma pregação sobre isso, né? Sobre realmente deixar para trás o passado, né? Essa a situação que Raquel pegou esses ídolos aí, né? A gente entende isso, né? Deixa esse mundo para trás, já foi. Você é uma nova criatura, você tem uma nova direção de Deus, né? Então, esse fato que ela foi lá e pegou esse ídolo que seu pai tinha, era aquela coisa assim, é meu, ou para me lembrar, ou porque eu tenho um carinho. Meu, não tem sentido. Se Deus está te mandando para um lugar novo, para uma situação nova, para novos princípios e valores que antes você não tinha, né? Meu, abandona o passado, abandona, né? Porque realmente é isso, esse é o foco, né? Desse ensinamento aqui, tá bom? Mas para você entender melhor ainda, né? Eles estavam fazendo isso tudo escondido ali de Labão, né? Porque com certeza ele não ia querer que eles fossem embora, né? Porque Labão estava sendo abençoado também por Deus por conta de Jacó, né? Então eu já tinha falado isso para você, né? Que Deus abençoava Jacó, automaticamente abençoava Labão, seu gado, né? E tudo mais aí da sua família, da sua casa e tudo mais. E aí depois de 3 dias foi anunciado para Labão que eles foram embora, né? E Labão já, opa, não, o que é isso? E foi atrás deles, né? 7 dias se passaram e eles se encontraram, né? Labão conseguiu chegar até eles, né? E você imagina o que aconteceu, né? Labão já chegando, falou assim, o que é isso? O que você fez? Tá louco? Né? Poxa vida, você não deixou nem eu terminar, eu beijar os meus filhos, me despedir, né? Por que você agiu dessa forma? Né? E aí Jacó fica nervoso também, fica bravo e fala aqui, o que você acha? Você acha que ia sair tudo em paz? Tudo bem. E começa uma discussão ali que se você vai acompanhar dos versículos 28, né? Até o versículo 32 mais ou menos. E aí, né, o que acontece? Labão percebe que foi roubado, né, os ídolos da sua casa, né? Mas Raquel ficou quietinha, né? Raquel colocou, ali fala que ela colocou
do lado, meio que da lateral do camelo, né? As bolsas ali, ela colocou ali e ela meio que sentou meio que em cima ali, né? Para tampar. Tanto que ele, na hora que ele estava apalpando as coisas, a casa, o camelo, as coisas, ela falou assim, eu não posso me levantar porque eu tô naqueles dias, né? Então toda mulher aí, né? Sabe o costume das mulheres, né? Como está escrito no versículo 35, né? Então eu não posso me levantar, pai, né? Não sei o quê. Então, mas estava lá o ídolo, né? E aí, Jacó já fica mais nervoso ainda, começa uma discussão. Só que aí, né, eu quero explicar para você uma coisa, né? Depois de tudo isso, tinha vários e vários motivos para eles terminarem em briga, terminarem em guerra, terminarem as coisas, mas Jacó foi muito sábio. E Jacó meio que desabafou com ele, né? E parece que Labão entendeu esse desabafo, né? Se você acompanhar ali dos versículos 38 ao 42, realmente Jacó, ele fala algo assim, muito forte, né? Ele fala ali, poxa, fiquei 20 anos com você, né? Eu não comi dos carneiros do teu rebanho, nem das tuas cabras, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus me abençoou, te abençoou também, né? Você me enganou com a primeira filha, com a segunda... Nossa, aí começa uma discussão enorme aí, né? Mas aí parece que Labão, daquele estalo assim, né? E é muito interessante uma outra coisinha, né? Que eu até acabei esquecendo de comentar, que lá no versículo 24, Deus aparece também a Labão em sonhos, né? E fala, guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal, né? Então Deus deixou bem claro, ó, cuidado que você for falar com ele, né? Você vai até lá? Vai, né? Mas guarda-te muito bem, né? Então Deus já deu aquele aviso a Labão também, né? Que realmente o que Labão fosse fazer ali, Deus estava à frente, Deus estava no controle, né? E realmente Labão, ele deixa bem claro, né? Poxa, eu poderia te prejudicar pelo que você fez, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, mas não, né? Ele entendeu a mensagem do Senhor, ele quis contender com Jacó naquele primeiro momento, mas a partir do versículo 43, o acordo vem. Ufa! Eles fazem um acordo aí meio que de paz, né? Eles criaram ali, né, toda uma situação no versículo 46, eles pegaram pedras, né? Comeram juntos, né? Conversaram, se alinharam e tudo mais, e realmente ficaram em paz ali. Se você acompanhar do 46 até o 52, fechou, eles estavam em paz ali, toda aquela situação, para que ninguém saísse prejudicado, né? De novo, é família, não é fácil, né? Tudo que eles viveram ali durante 20 anos, né? Com as filhas, com os netos, né? Com o gado, com tudo que criaram, tudo que eles tiveram, né? Com Deus aparecendo, com Deus falando, com Deus guiando, né? Não foi fácil, mas assim, pessoal, mudança nunca é fácil. É isso que eu quero focar com você aqui no final desse vídeo. Mudanças nunca são fáceis, tá? E mudanças, elas vêm de várias formas, né? Como eu falei para você, se Deus está tocando no seu coração para você mudar alguma coisa, já tá na hora de você, abrir a sua mente igual o Labão teve aí e falar assim, opa, peraí. Tem algo me incomodando, o Senhor está me chamando, o Senhor está falando comigo, está na hora de eu abandonar algumas coisas, abandonar isso aqui e focar para frente, né? Labão ia voltar para casa dele, mas Jacó tinha uma nova história para se cumprir ali, né? Então eu quero que você entenda isso, né? As mudanças são necessárias. Você não pode permanecer a sua vida inteira da mesma forma. Deus não quer isso de mim, Deus não quer isso de você. Deus quer o tempo todo que eu e você a gente busque Ele para encontrar esse caminho, né? E entender que as mudanças são necessárias, né? Quando eu tinha 17 anos, eu tinha um pensamento, eu tinha uma atitude. Quando eu tinha 25, quando eu tinha 30, quando eu tinha 34 e assim por diante, né? Eu não sei quantos anos você tem, mas você sabe aí o que você fazia, o que você falava, o que você pensava. Você sabe. Só que hoje, o que é hoje? Ó, nós temos aqui, né, no dia 20, acho que é 24 de abril de 2025, né? Então a gente precisa entender isso, né? Qual é a mudança necessária que eu e você a gente precisa passar, né? Agora, né? Então Deus fala para você, Deus fala para mim, o que você precisa fazer? Precisa acordar mais cedo? Precisa começar a congregar mais na casa do Senhor? Precisa orar mais? Precisa ler mais a Bíblia? O que você precisa fazer? Deus te dá todas as oportunidades para você ter a mudança, né? E mais forte que isso, né? Que lá no final, né? Assim, final não, né? Quando Jesus vem,
E lá com o Nicodemos, isso eu vou explicar para você um dia, né? Tá longe ainda, mas eu vou explicar. Ele fala sobre o novo nascimento, né? E Jesus deixa bem claro que se não nascer de novo, você não pode herdar o reino de Deus, né? Então que você pesquise sobre isso aí, vai lá em Mateus para você entender, né? Para conversar sobre isso, para você escutar do Senhor isso, né? Que sem novo nascimento não tem como você herdar o reino de Deus. E é isso aqui, sem mudança, sem uma mudança de direção, de foco, de princípios e valores voltados para o Senhor, não tem como. Então presta muita atenção nisso, tá? Eu acho que esse é o foco aqui, né? E Labão vai, volta, Jacó vai, e aí o capítulo 32, né? Vai chegar com uma novidade aí, né? Que eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado aí, a gente se vê no capítulo 32. Um grande abraço, Deus abençoe.